A alimentação natural não gera discussão, mas o processado é realmente melhor? Eu não ligo, é simplesmente normal, é simplesmente como Deus planejou, é simplesmente como a natureza planejou para você como ser humano. A alimentação é simples, não precisa de cursos ou várias graduações, basta comer normalmente. Evite recomendações. A alimentação é simples. Animais não têm nutricionista e humanos também não precisariam. Isso geralmente é só para te deixar inseguro, para criar algum tipo de dúvida. Aí você fica no supermercado sem saber se manteiga faz bem, se carne era boa. O que eu devo comer? Não faço ideia. Vou pegar uns donuts e pizza e comer qualquer coisa. Por que as pessoas se confundem tanto sobre sua origem? Fabian, você parece ter um fio condutor bem claro. Você sempre vai contra a corrente, e para ser sincero, esse também é um pouco o meu fio condutor. Estamos vivendo em uma época louca. Você é rotulado ao fazer perguntas ou pensar criticamente. Meu lema no canal sempre foi: o futuro será incrível. Mas só se você continuar paranoico, se você continuar investigando, se você continuar perguntando, porque as respostas que nos dão lá fora não fazem sentido algum. Isso aparece em todas as narrativas recentes. Assim que você investigava um pouco, fazia algumas perguntas, todo aquele castelo de cartas desmoronava imediatamente. Estou muito animado para nossa conversa hoje. Que bom que você veio. Muito obrigado pelo convite. Tô animado, vai ser legal. Para quem ainda não te conhece, por que te ouvir hoje? Acredito que para entender alguém é preciso conhecer um pouco da sua biografia. E na minha. Deveríamos fazer isso com nossos políticos também. Não importa se é um BlackRock Mertz ou outro, se entendermos quem é a pessoa, nós sabemos como classificá-la. E eu tenho um passado, trabalhei na indústria alimentícia, lá eu trabalhei e vivi um trauma, né? Podemos falar sobre isso rapidamente mais tarde também. E desde então, estou realmente em uma missão dedicada para conscientizar as pessoas e fazê-las entender por que elas ficam doentes e qual é a causa por trás disso. Não é sobre tratar sintomas, mas descobrir a causa e como recuperar a saúde. E adianto, é bem simples. É preciso parar de ser enganado, como você disse. Tenho plena certeza de que somos completamente enganados todos os dias pelas notícias. Acho um escândalo que se fale tão pouco sobre isso e que haja tão pouca mídia alternativa. Hoje, o YouTube é a verdadeira mídia alternativa. Canais como o seu deveriam estar na televisão. Eles talvez também mereçam um espaço na programação, tenho que dizer sinceramente, porque só assim as pessoas podem formar sua própria opinião. Essa é um pouco da minha biografia. Eu também cresci em uma família de médicos, então, na verdade, cresci com a medicina clássica, cresci com esse tema, mas também vivi muito cedo que meu pai cometeu um erro de tratamento e ele acabou morrendo relativamente rápido de um tumor. Acho que esse trauma ainda me acompanha um pouco até hoje. Quero dizer, se isso é bom ou ruim, mas isso simplesmente faz com que a gente questione as coisas. Na época, ele foi diagnosticado erroneamente com melanoma amelanótico, quando na verdade tinha rabdomiosarcoma. Morreu rapidamente. Desde então, passei a questionar tudo. E eu acho que essa é a maior mensagem quando se ouve essa conversa. Você não precisa acreditar em vocês. Também não deve simplesmente acreditar em mim, mas também não deve simplesmente acreditar no Tagesschau. Devemos questionar as coisas criticamente por nós mesmos. E nessa conversa, para mim, o principal vai ser o tema da alimentação. Isso é o que mais me motiva, onde, na minha opinião, somos envenenados de forma mais sistemática. E, ao mesmo tempo, isso também é a maior alavanca. Qualquer pessoa que está em casa agora pode realmente mudar toda a sua vida ainda hoje, com os métodos certos. Isso é impressionante. Eu acho isso empoderador, sabe? Isso dá uma verdadeira sensação de eu posso mudar algo na minha vida. Por isso, estou animado para a conversa. Muito legal. Vamos logo para a missão ambiciosa. Li que você disse: quero curar o mundo. Parece que você viveu algo parecido com quem saiu de uma cerimônia com cogumelos e achou sua vocação. Foi assim que tudo começou para você também? Você mencionou o trauma do seu pai. Já passou por algo parecido antes? Porque acho isso totalmente incrível sair pelo mundo com essa mensagem e eu realmente acredito em você, 100%. Essa mensagem, na verdade, surgiu no meu canal do Instagram em inglês, na época. Eu simplesmente comecei a postar vídeos aleatórios e temas que eram importantes para mim, na época ainda com um olhar um pouco mais ousado, com vídeos bem polêmicos. As pessoas sempre perguntavam por que eu fazia isso, e meu objetivo sempre foi esse. Quero curar o mundo. Isso soa clichê, lembra aquelas cerimônias com cogumelos que podem dar certo ou errado, e você passa meses viajando nisso, mas acabei de contar meu primeiro trauma com meu pai. E depois disso, na verdade, eu queria ser médico, estudar medicina. Eu até comecei a estudar medicina, mas larguei. E aí segui pelo caminho da nutrição, percebi que, caramba, né? A alimentação é a maior alavanca com a qual eu posso fazer muito mais do que sendo apenas um médico individual ajudando pessoas. E aí tive meu segundo trauma de verdade na indústria alimentícia.
Então, um dia eu entrei na fábrica, eu trabalhava como desenvolvedor de produtos, entrei numa fábrica e vi como que os alimentos eram produzidos. Numa máquina gigante, toneladas de ingredientes entram e são prensados e produzidos em quilos. E isso me traumatizou. Liguei para minha mãe e disse: Mãe, o que tem no supermercado não é comida. Isso é uma mistura química feita para nos deixar doentes. Essa foi minha verdadeira experiência psicodélica, não uma viagem de cogumelos ou cannabis. Também tive minhas experiências com isso, mas isso veio realmente dessa experiência real, onde eu então disse: não dava mais, né? Mesmo sendo um emprego bem pago, pedi demissão rapidamente e fui totalmente para. Eu preciso ensinar as pessoas sobre alimentação natural. Eu preciso realmente ajudar as pessoas com essa questão da alimentação e despertá-las. E eu acredito que vamos curar o mundo começando por mudar a nossa alimentação. Porque eu também acredito que o mundo está sendo adoecido, já que somos sistematicamente envenenados através da nossa alimentação. E é por isso que esse foi o meu slogan que une tudo. Admiro que você tenha assumido sua responsabilidade. Alguns deuses de branco acham que sabem tudo, mas poucos vivem de forma consciente. Fui professor antes, mas isso não garante ser um bom pai. Psicólogos também não têm sempre bons relacionamentos. Representantes da igreja não têm exclusividade sobre a moral, assim como políticos não detêm a verdade e a razão. E eu acho que você funciona tão bem nas redes sociais porque você é tão autêntico, tão honesto, tão consciente no que faz. É por isso que confio em você. Isso tem relação com sua trajetória. Você fez 3 semestres de medicina e depois foi para a indústria alimentícia. No fundo, não importa se você terminou os estudos ou não. Sempre acho que com tantos médicos ainda há problemas de comunicação. Eu tenho que dizer assim, porque praticamente cada segunda palavra é em latim, cada palavra é em latim. Eu mesmo tive latim na escola e pensava, você não pode simplesmente se expressar de forma mais humana, de um jeito que o caminhoneiro te entenda, que o professor lá fora te entenda. Então sempre esse negócio de eu estou meio que numa posição de superioridade e eu sei, eu tenho mais conhecimento. Isso é assimétrico desde o início e visível em todos os tratamentos. Por um lado, eu acho que esse é um conceito que pode fazer sentido se você voltar talvez 100 anos na população. Também é importante perguntar, por que o sistema médico é assim? Qual sua origem? Como disse antes, devemos analisar a biografia das pessoas e dos sistemas. Se você analisar o sistema médico e voltar alguns séculos, chega ao relatório Flexner. Você provavelmente já discutiu isso aqui no programa com outros, mas o relatório Flexner foi no final das contas. O Rockefeller colocou na época seu amigo favorito para revolucionar completamente o sistema médico desde a base. Na época, ele proibiu 75% das escolas de medicina, incluindo cerca de 8 em cada 10 escolas afro-americanas que foram fechadas. Eles usavam mais ervas porque fazia parte da história deles. Eu também uso ervas e plantas para ajudar, mas tudo isso foi proibido e chamado de desinformação. Ele criou seu próprio curso e sistema de medicina para ajudar a curar pessoas e usar sua autoridade, que realmente o médico está lá em cima e você como pessoa está basicamente lá embaixo e só pode olhar para cima para o médico. Tudo isso, para deixar claro, não é uma crítica aos médicos. Eu sou o primeiro a correr para o médico em caso de infarto. Eu sou o primeiro, se alguém pegar no meu braço, eu corro imediatamente para o médico. E eu sou incrivelmente grato pela medicina de emergência. Também sou incrivelmente grato por alguns medicamentos, não por todos, mas por alguns medicamentos, especialmente os medicamentos agudos, principalmente pelos cuidados intensivos. Sou muito grato. Como disse, não critico os médicos, mas questiono por que agem assim e qual sua motivação. Como disse, ao observar o sistema médico, entende-se por que são tão valorizados hoje. Aliás, eu realmente terminei um bacharelado e um mestrado em ciências. Sim, mas para mim isso não muda nada. Nunca diria, me chame de mestre em ciências Fábio Kovalik, isso não importa. Qualquer pessoa que dedique um dia à própria alimentação entende mais sobre alimentação saudável do que quem estudou isso por 5 anos, analisou a teoria e como os estudos são financiados, percebendo que na maioria das vezes pesquisas em nutrição são bobagem, porque em sua maioria são estudos acumulados, em sua maioria são investigações epidemiológicas, ou seja, realmente investigações que não têm nada a ver com a realidade. E aí a gente entende isso. Por isso, como eu disse, para responder diretamente à pergunta, a gente deveria olhar para os sistemas por trás disso. De onde vêm esses dogmas e o sistema médico atual, que mais parece um sistema de doenças? Afinal, vamos ao hospital, não à casa da saúde. Antes, nos hospitais, existia um terraço ensolarado no topo, onde era possível subir. Normalmente, eu sempre termino meus podcasts com esse tema, com o tema do sol, porque eu acredito que o suplemento mais forte e o maior poder de cura realmente está quando a gente passa um tempo sob o céu. Hoje em dia não dá mais para olhar através do céu, mas antigamente dava para olhar através do céu, e isso está lá em cima. E antigamente a helioterapia realmente existia nesses hospitais. No terraço ensolarado, as pessoas subiam nos intervalos para tomar sol e manter a saúde. No hospital, você precisa usar protetor solar, ter cuidado e tomar remédios. Estamos presos em um sistema de doenças
Concordo totalmente, né? Fui professor de ensino médio por 7 anos, como mencionei no início. Quando olho para isso e volto lá, 1800, Rockefeller de novo, mesmas estruturas. Naquela época, ele investiu 180 milhões de euros, ou 180 milhões naquela época, o que hoje equivale a uns 7 bilhões. O objetivo era manipular o sistema educacional em benefício próprio. Na época, sim, eram instituições de doutrinação, não de ensino. Elas ainda têm a mesma estrutura de DNA militar e religiosa. E se você olhar hoje, é exatamente a mesma coisa como você também descreveu no sistema de saúde para, no final das contas, manter a população lá embaixo. Quero dizer, a permeabilidade de baixo para cima deve, é claro, ser minimizada de alguma forma. E isso, naturalmente, já tem suas bases estabelecidas no sistema educacional. 100%. Também acredito que se o sistema educacional esclarecesse mais e oferecesse cursos para questionar ao invés de decorar fatos, tudo poderia mudar. Acho que o sistema educacional alemão está totalmente deteriorado e é uma vergonha. O quanto se investe pouco nisso em comparação com os gastos militares, com os gastos em geral para financiar o próprio governo, para financiar todo esse sistema maluco, basta. Qualquer um pode ir no Google e digitar. Veja, para onde vão os nossos gastos federais? E você simplesmente vê quais são as prioridades. Você vê que as prioridades são o exército e o próprio governo, e pagamentos de ajuda externa, mas não ao próprio povo. Essa não é a prioridade do aparato estatal, mesmo que o Estado devesse nos servir. Seria bom. Caramba, você foi professor, acho isso interessante. Isso coloca toda a sua perspectiva em outro contexto. Interessante, mas quais matérias você lecionava? Dei aulas de política, economia e espanhol. Primeiro trabalhei em uma escola Montessori, lecionando do 11º ao 13º ano, depois fui para um colégio técnico de economia. E eu sempre observo ao meu redor, quando estou em um sistema assim, como o sistema lida com pessoas que já estão lá há 10, 20, 30 anos, e havia uma colega que era amada por todos. Toda indústria tem cerca de 5% de superstars, pois são apaixonados pelo que fazem. Sim, ela era querida por alunos, direção e colegas. Em 40 anos, esse sempre foi seu credo, nunca faltou. E então eu simplesmente observei. No dia em que ela se despediu, prepararam um enorme buffet. O refeitório estava lotado. Após 40 anos, essa mulher pôde finalmente falar ao público e aos colegas. Fabiane, microfone quebrado. Sim, ela praticamente falou para o nada. Lhe me entregaram um buquê de flores de 10 euros e, pelo que parecia, um chocolate do supermercado quase vencido. Essa foi minha primeira epifania no sistema. Pensei, espera, essas são basicamente as pessoas... Esse pode ser você em alguns anos, talvez com aposentadoria menor, ou olhe agora para a sociedade ao seu redor. Como tratam aposentados com uma aposentadoria miserável de 1.200 euros, eles precisam complementar, até recolhendo garrafas retornáveis para sobreviver. O sistema te abandona no fim. Ou cuidados de enfermagem. A parte que você tem que pagar é de pelo menos 4.000 euros, e você pode pensar assim para todas as áreas, e isso significa que o sistema te espreme enquanto ainda tem algo para tirar de você. Perdi recentemente um mentor muito importante para mim. Quando vejo como o sistema de saúde fez alguns tratamentos desnecessários no final, só para arrancar mais alguns euros do plano de saúde privado dele, isso me deixou enojado. Isso foi tão indigno, ou seja, o sistema te explora até não sobrar mais nada para tirar. Quando não há mais nada para tirar, desligam a máquina, você é abatido como uma vaca e segue em frente. É triste ouvir isso, pois os idosos realmente são tratados assim. Passei por isso com minha avó também. Ao ver esse processo de dentro, percebe-se como idosos são totalmente enganados e, sem alguém para cuidar, são deixados sozinhos para morrer. Sinceramente, isso é perverso. Os jovens percebem isso. De 300 a 500 mil pessoas entre 25 e 55 anos emigram anualmente na melhor idade. Eles percebem que o sistema te abandona, por isso sempre defendi a responsabilidade individual e assumir o controle da própria vida, como você citou no início. Eu estou neste canal, eu sou completamente apolítico, ou seja, não tenho partido. Eu amo política, mas não tenho partido. Eu já votei em tudo, desde a AfD até os Verdes, em todo mundo por aí. Sempre digo neste canal, não confie no revolucionário político nem no politicamente correto, confie em você. Se hoje em dia você quiser bancar o valentão porque quer ser rebelde de alguma forma, responsabilidade própria. Isso leva-me a uma liberdade interior, isso leva a ser uma liberdade financeira, e aí você simplesmente não é mais seduzido ou manipulado por todos esses enganadores lá fora. Não julgo, pois eles também têm suas próprias agendas e missões. Mas responsabilidade própria poucos lá fora conseguem ter.
100%, esse é o maior segredo, né? Concordo totalmente com você, e eu acho que isso se aplica a todas as áreas. Você vem originalmente da área da educação, eu venho da área da saúde, mas no final das contas você precisa assumir a responsabilidade por si mesmo. Se você realmente quer entender algo na área da educação, você precisa começar a ler por conta própria, precisa começar a buscar suas próprias fontes. Se você quer ficar saudável na área da saúde, você não pode transferir a responsabilidade. Se você entrega a responsabilidade, seja para um médico, né, um nutricionista ou algum influenciador, não importa para quem você entrega a responsabilidade. Se você não assume responsabilidade por si, o caminho para de funcionar, tenho certeza disso. Acho muito interessante o que você acabou de dizer, que os idosos são tão explorados. Tenho que ser sincero, também na minha comunidade, as gerações mais velhas são as mais esclarecidas. Acho que é porque eles tiveram 70 anos de lavagem cerebral. De repente você percebe que algo está muito errado, mas também são totalmente oprimidos, sem voz e quase não podem criticar o sistema. E quando o povo finalmente se levanta, por exemplo, no Reino Unido, acabou de ter a decisão sobre a identidade digital e cerca de 2 milhões de cidadãos disseram, não, nós definitivamente rejeitamos isso. O Estado disse, vamos fazer mesmo assim. Hoje em dia, mesmo que o povo queira se levantar, não consegue mais, pois poucos fazem isso. Quero dizer, se pessoas suficientes se levantassem, eu realmente não quero tirar esse poder de nós. Se muita gente dissesse que algo está errado, poderíamos mudar. Mas vimos na pandemia, os alemães gostam de ser enganados, ainda me irrito um pouco com alguns por isso. Fomos muito atacados naquela época, eu estava com minha esposa, como mencionei antes, e organizamos manifestações. Não importa se era a favor ou contra a vacina contra o corona, respeito à opinião de todos. Mas que eu pelo menos pudesse expressar o que penso e que eu não pude fazer isso, eu acho um escândalo gigantesco que eu fui publicamente condenado. Naquela época, alguns contra-manifestantes tiraram fotos e postaram meu rosto em um grupo no Facebook dizendo esse também é um dos malucos. Minha esposa apareceu na foto. Como pessoas perseguidas e condenadas publicamente, que são consideradas muito más e terríveis. 5 anos depois, a verdade apareceu. Mesmo assim, os idosos seguem sendo induzidos a tomar a 10ª dose de reforço na longa noite da vacinação. Acho isso absurdo. É preciso apelar às pessoas. Comecem a questionar por si mesmos, comecem a realmente pensar por vocês mesmos, no próprio interesse. Eu sempre digo, o alemão demora pra entender, mas quando entende, perde a paciência rápido. Que lá fora tudo está dando errado. E quando a gente olha seu canal, outros canais por aí, eu acho que o corona foi realmente um chamado de atenção pra muitas pessoas lá fora. Percebemos que há uma agenda global sendo impulsionada por cerca de 180, 190 países. Você acabou de mencionar o euro digital, ou melhor, essa identidade eletrônica. O governo não é nada além de um fantoche, né? Ele só precisa empurrar isso de alguma forma. E vai ser do mesmo jeito aqui na Alemanha, pelo menos essa é a minha previsão. Na próxima ou na outra eleição, quando o povo estiver frustrado, a AfD terá maioria absoluta. Então todos dirão, a AfD é autoritária e tal. Sempre digo que a AfD terá oportunidades que governos anteriores não tiveram e por isso vão chamá-la de autoritária. Claro, eles vão seguir totalmente com essa questão da Palantir e do euro digital. E claro, vai agir contra a esquerda como hoje a esquerda age contra a direita. Nós precisamos impedir isso. Quero dizer, estamos falando disso agora, mas política não é meu campo. Tenho minha opinião, mas minha área é nutrição. Mas, só para concluir, porque muitas pessoas falam sobre essa agenda digital, muita gente sabe que essa nova ordem de governo está chegando de alguma forma agora. Muitas pessoas já ouviram falar da Palantir, já ouviram falar da identidade digital, mas poucos fazem algo contra isso. Mas, na verdade, nós temos todos os meios à nossa disposição para fazer algo contra isso. Existem formas de proteger sua privacidade no dia a dia. Você pode trocar o Google Chrome pelo Opera como navegador e o Gmail pelo Proton Mail. Em vez de muitos medicamentos, tente remédios naturais ou ajuste sua alimentação. Você pode ouvir canais como este em vez de notícias o tempo todo. Você tem diariamente meios para agir contra isso, mas precisa ser rápido, pois tudo está acontecendo rapidamente. Essa mudança está acontecendo agora, né? Dentro de 1 ou 2 anos isso já terá acontecido. Em 1 ou 2 anos com IA. Todo mundo compartilha todos os seus problemas de relacionamento e pessoais, escreve lá. Isso é insano. Você publica isso em um chat e entrega ao governo, tornando disponível a todos. Então, eu acho que o governo já consegue ler pensamentos há muito tempo, porque a gente simplesmente usa o chat Generative Pre-trained Transformer. Não sei se isso é comum na sua bolha, mas converso com muitas pessoas. E sério, eles passam de 3 a 4 horas por dia no chat Generative Pre-trained Transformer, isso é doido. O governo agora pode ler nossos pensamentos oficialmente, é onde chegamos, é preciso refletir sobre isso. Antes de falarmos sobre alimentação, você está morando no Chipre agora, onde a vibe é diferente. Sol, mar e natureza. Você está há alguns dias em Berlim. Foi um choque cultural? Como podemos imaginar Fabian Kovalik agora? Você passa 2 dias no Berghain e manda metileno de oximetanfetamina em vez de vitamina D? Ou como você vive uma cidade assim? Lá fora é puro caos. Na verdade, há 5 semanas eu tive uma mudança ainda mais radical. Eu fui para
Com a família, eu estive em Nova York por alguns dias e eu acho que aquilo foi realmente como Berlim com esteroides. Aquilo é 2, 3 vezes pior. Mas eu acho que mesmo em Berlim dá para sentir isso claramente. A maior diferença, a gente já falou rapidamente sobre sol e clima, e isso simplesmente me deixa deprimido. Esse tempo cinza e nebuloso. Prefiro ambientes fechados, mas as luzes azuis não são ideais, mas não é preciso paranoia. Eu definitivamente percebo isso. Berlim e a Alemanha são especiais para mim, pois nasci, cresci e me sinto em casa aqui, é meu lar. Então, eu nunca diria que a Alemanha é completamente o pior país do mundo e coisas assim. Eu ainda sou, em algum lugar no meu coração, eu sou alemão. Eu gosto da cultura alemã, também gosto de conversar com pessoas alemãs. Quer dizer, mas desse lado eu sempre acho muito legal. Mas do lado de como as coisas funcionam aqui, eu simplesmente não acho legal. Quando vejo as pessoas, como elas ficam extremamente estressadas por causa do trabalho, como ficam extremamente estressadas por causa do mau tempo, como ficam extremamente estressadas por causa da poluição, você só precisa abrir o seu aplicativo de clima e dar uma olhada em quanto de partículas finas tem lá. Lá muitas vezes está escrito, por favor, não vá correr hoje, o ar está muito ruim, tem muitas partículas finas. Ou seja, é assim que a gente realmente é envenenado ativamente. E eu percebo isso, como eu disse, em Nova York, eu senti isso ainda pior. Desci e o ar quase me sufocou. Os prédios eram 10 vezes mais altos e numerosos. Era realmente uma atmosfera opressora de verdade, que você realmente sente que não é ninguém, que não tem valor e que é só uma pecinha minúscula nesse sistema. Acho que em Berlim e na Alemanha ainda está um pouco melhor, mas se nada for feito, seguirá o mesmo caminho. Mas por outro lado, tenho que ser sincero, né? Pessoalmente, eu sinto falta da minha família, né? Estou aqui agora sem meus 2 filhos. Geralmente começo dando um beijo nas crianças e tomando café da manhã com elas, preparando ovos. E isso eu sinto falta, mas por outro lado, eu acho isso bom. Eu gosto de conversar, gosto de falar com pessoas interessantes como você, por isso sou grato por estar aqui. Legal, não sabia que você cresceu em Berlim. Também sou patriota e amo este país. Mas mesmo assim, às vezes a mentalidade daqui me incomoda um pouco. Você falou dos ovos hoje cedo, já ouvi isso com você e Mark Friedrich. Saudações. Você gosta de comer salada de cenoura e ovos no café da manhã. Isso me lembrou da minha ex-parceira, ela também tomava café da manhã cedo, ovos e chucrute. Toda manhã eu pensava, cara, o que você come? Isso é hardcore, são 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, mas isso é saudável, né? Indiscutivelmente, na minha opinião, ovos são um dos alimentos mais saudáveis que existem. Hoje, muitos ex-veganos que antes promoviam o veganismo recomendam, se forem veganos, ao menos consumam ovos. Atualmente, até mesmo eles dizem, nada contra o veganismo, mas até mesmo as organizações veganas agora dizem que não é recomendável em todas as fases da vida, principalmente para gestantes e crianças. Acho que nem com essa máquina de propaganda, estamos chegando ao fim. Voltando ao assunto. Ovos são, na minha opinião, dos cafés da manhã mais saudáveis. Estou em jejum. Como disse antes, quando converso ou quero a mente ativa, não como nada. Eu consigo comer mais facilmente quando como menos. Aliás, toda essa ideia de café da manhã, almoço e jantar vem da família Rockefeller, se quisermos voltar a esse assunto. Sim, ovos são um bom café da manhã. A salada de cenoura foi sugerida pelo Dr. Ray Peat em 1980. É isso que elas fazem. Estudos científicos mostram que fibras solúveis podem se ligar aos estrogênios. E a maioria de nós é bombardeada com estrogênios artificiais. Eles entram pelos detergentes, entram pelas pastilhas de lavar, entram pelo nosso ambiente, entram pelos parabenos, entram pelo plástico. Então nós realmente somos bombardeados com estrogênios e a salada de cenoura é praticamente o antídoto para esses estrogênios. Também notamos que estamos sendo bombardeados com estrogênios. As mulheres estão entrando na puberdade cada vez mais cedo, né? Com 12, às vezes até com 11 anos. E nos homens, por outro lado, demora muito mais. Eles só entram na puberdade com 17 anos. Percebemos, embora seja subjetivo, mas também vemos... As mulheres aparentam envelhecer antes, enquanto os homens mantêm a aparência jovem por mais tempo. Essa mudança social já é visível. Teve uma entrevista engraçada com Alex Jones, um dos mais radicais teóricos da conspiração. Ele gritou na época: eles estão deixando os sapos gays. Isso virou só um meme, mas na verdade ele já alertava sobre a atrazina, que é uma substância que foi encontrada em muitos alimentos. Um plastificante químico, basicamente uma forma de bisfenol A, e realmente existe um estudo que mostra que se você expõe embriões de sapos a isso, eles acabam ficando muito, muito feminilizados. Então, realmente existem pesquisas clássicas sobre isso também. E, bom, resumindo, eu acho que isso é um café da manhã saudável. Eu acho que suco de laranja com ovos também seria um café da manhã muito bom, tipo suco de laranja espremido na hora. Não aquele suco químico do supermercado. Você toma café da manhã? Eu realmente tomo café da manhã, mas tomo um pouco mais tarde. E também tenho o meu próprio mingau, né, que fui montando ao longo do tempo. Uso farinha integral de espelta, farinha de amêndoa, iogurte e leite de coco. Acrescento canela e chocolate amargo 100%. Legal.
Só lá pelas 10. Geralmente acordo cedo, sou matinal e tomo chá verde até umas 9 ou 10 horas. Depois, geralmente levo a pequena para a creche. Ou faço minhas coisas, normalmente alguma preparação para a entrevista ou outras tarefas que aparecem. E aí, por volta das 10, 11 horas, eu tomo café da manhã. Eu acho que aí a gente também precisa, de novo, pode parecer repetitivo, mas assumir a responsabilidade. Ou seja, você tem que experimentar por conta própria. Me faz bem tomar café da manhã todo dia? Que café da manhã é bom para mim? Para quase todos, cereais de chocolate tipo Nesquik não são ideais pela manhã. Precisamos ser firmes, mesmo com Nutri-Score A. Mas será que comer ovos de manhã faz bem? Comer mingau faz bem ou é melhor não comer nada de manhã? Cada um deve descobrir por si mesmo. Você falou de chá, já comentamos isso antes. Para mim é importante mudarmos esse pensamento. Chá verde é ótimo e as pessoas realmente acham que devem tomar chá, que chá faz bem para a saúde, vários tipos de chá, hibisco para pressão alta e assim por diante. Por favor, evite saquinhos de chá de plástico, pois vejo isso sempre. Ontem no supermercado gravei um vídeo e fiquei muito incomodado. Muitos chás que deveriam ser saudáveis, na verdade são uma das principais fontes de microplástico no nosso organismo, como já foi comprovado. 40% das pessoas com demência têm 10 vezes mais microplástico nas artérias cerebrais do que quem não tem. Em 40% dos casos de infarto e acidente vascular cerebral, encontram-se grandes pedaços de microplástico e nanopartículas. Nesse assunto precisamos ter muita atenção. Estamos sendo envenenados por todos os lados. Você acabou de mencionar o supermercado. O que eu acho realmente incrível nos seus vídeos curtos é que eles são muito acessíveis e fazem parte do nosso dia a dia. Você vive indo na Alnatura, Lidl e Aldi. Recentemente você falou das cenouras, laranjas e ovos. Você diria para o nosso público que está assistindo que dá para ir sim ao Lidl, lá na seção orgânica, ou você diria que é melhor ser radical? Mas isso também é uma questão de custo para muitas pessoas. O curioso é que a grande mídia sempre tenta me retratar de forma errada, como se eu só quisesse assustar as pessoas. Cerca de 90%, seguindo do princípio de Pareto ou 80-20, basta comprar alimentos que sua bisavó conhecia, ou seja, que sejam um único ingrediente, não 15 diferentes. Ao comprar, preparar ou consumir esses alimentos, você já obtém grande benefício para a sua saúde. E isso pode ser até uma laranja convencional do Lidl. Essa laranja convencional do Lidl ainda vai ser 1 milhão de vezes mais saudável para o seu organismo do que qualquer produto ultraprocessado, em pó cheio de química, que é vendido para você por um preço alto com muito marketing. Isso é algo que a gente precisa entender primeiro. Claro que depois dá para fazer distinções. Claro que dá para... Alguns alimentos exigem mais atenção à qualidade. Sobre muitos assuntos, a gente deveria pelo menos se informar sobre quando algo é importante. Existem várias listas, tem as Dirty Dozen, as Clean 15. Existem tipos de frutas que recebem muitos agrotóxicos. E existem tipos de frutas que quase não recebem agrotóxicos. Nesses casos, pode consumir as convencionais com mais tranquilidade. No geral, você pode ir a qualquer supermercado e fazer compras saudáveis, mas você também pode se intoxicar no Alnatura. Lá também tem muita porcaria que dá para comprar. Alnaturas, aliás, é o supermercado que sempre me deixa filmar. Estive lá ontem. Eles sempre ficam felizes. Sabem que, no fim das contas, eu só faço propaganda pra eles mesmo. Mesmo sem ser pago, entro lá e me sinto bem pelo cheiro agradável. Não sei por que, mas gosto do Alnatura. É um supermercado legal. Isso é a melhor propaganda que alguém pode imaginar. Quero dizer, seus Reels têm às vezes milhões de visualizações. E isso, é claro, também é uma propaganda positiva, muitas vezes, porque você também destaca certas marcas do Alnatura, ou certos produtos de alguma forma. Recentemente, a Kaiser Natron entrou em contato comigo porque eu também fiz muitos vídeos sobre bicarbonato de sódio. Eu realmente acredito muito que o bicarbonato de sódio é um bom produto e eu sempre uso a Kaiser Natron porque eu achava isso muito legal. Por que a embalagem continua retrô verde com a mulher desenhada? Nunca mudou até hoje. Mas eu não recebo dinheiro deles, é só isso mesmo. Eu faço isso porque acho engraçado. Mas as marcas que fazem sucesso ficam felizes, o que é bom. No fim, todos ganham. Se a marca cresce, acho ótimo. Devemos apoiar as pessoas certas e isso também é importante para quem está em casa. Se você agora compra mais frutas boas, apoia o seu agricultor, então eles ganham mais dinheiro e oferecem mais disso. Porque vivemos no capitalismo, isso não tem como, tá? Isso pode-se discutir o quanto quiser, pode fazer 100 podcasts. Vivemos no capitalismo, ponto. E se algo é comprado em maior quantidade, então isso também será oferecido em maior quantidade. E se algo não for mais comprado, então isso desaparece. Então nós, como povo, temos o poder de transformar completamente os supermercados. Se todos nós decidirmos nesta semana comprar muitos ovos legais e não comprarmos mais nenhum cereal, então em algum momento não haverá mais cereal. Porque eles não vão ganhar mais nada, eles só querem ganhar dinheiro. Simples assim. Nós temos o poder. Isso é realmente uma ideia forte para nós como povo. Concordo totalmente com você. Vi que você tem uma cruz cristã. Acho que muita gente anda por aí como galinhas assustadas. Especialmente neste mundo tão estimulado,
Li que o que gerações passadas processavam em 1 ano, hoje processamos em 1 a 5 dias. Tudo isso nos bombardeia cognitivamente, sem base religiosa ou contexto espiritual. Isso é tipo, quero dizer, olha só para esse mundo louco lá fora. Acho que isso se deve ao fato de ela ter se tornado mais sem Deus. Você diria que eu faço um conteúdo tão corajoso justamente porque eu sei quem está acima de mim? Só para ressaltar, o que você disse no início foi muito importante. As pessoas Galinha assustada. andam como galinhas assustadas e superestimuladas. Quero agora falar de algo muito importante que poucos compreendem. Mas seu celular pisca e cintila com 420 piscadas por minuto. E o cérebro humano é, assim como uma mosca é atraída pela luz, as pessoas são atraídas por esse piscar. Por exemplo, ao andar pelo Japão e ver todas as luzes de LED em Tóquio, é impossível não olhar. Nós também não somos mais espertos do que uma mosca, ainda somos guiados pelos nossos instintos biológicos. Agora temos esse monstro piscante, esse Black Mirror, sempre na mão. Nossos pais, minha mãe sempre dizia que o celular é a origem de todo o mal e infelizmente ela estava certa. Nossos avós também. E esse é realmente o motivo pelo qual estamos tão agitados. Esse é o motivo pelo qual estamos tão loucos. Não conseguimos desviar o olhar e seguimos vendo notícias assustadoras. Por isso é preciso entrar nisso e questionar novamente. Por que olho o tempo todo para o celular? Por que adolescentes passam 8 horas por dia nele? Isso é uma loucura, realmente uma loucura. Vivemos em uma época sem Deus? Sim, já é possível notar uma mudança. Agora, em 2025, era do despertar, Aquário. Eu acho que há cada vez mais pessoas que procuram e encontram alguma religião porque estavam realmente perdidas. Então, eu acho que acontece como em todas as outras coisas. Assim como a economia segue o ciclo do porco, né? A falta de fé e o temor a Deus também seguem um ciclo do porco. Nos últimos 10 anos, religião é vista como droga e Deus como morto. Acredito na ciência, ela é meu Deus e os estudos são o mais importante. Após o coronavírus ocorreu a mudança. As pessoas perceberam que talvez a ciência não seja o melhor Deus para adorar. Talvez essa não seja a única verdade, pois a verdade ela é subjetiva, né? Não existe verdade objetiva, mesmo que a ciência se apresente assim. Agora estamos entrando gradualmente em uma fase de ascensão, onde há uma busca crescente por temor a Deus, seja uma força superior, Alá ou Joshua, conforme cada um define sua fé. O fato é, cada vez mais pessoas buscam uma crença e isso é o bonito. Também ter uma moral e uma bússola de valores, porque nos últimos 10 anos simplesmente não houve moral nem bússola de valores. Era aceitável linchar outras pessoas publicamente. Era aceitável oprimir pessoas e era aceitável abandonar a família. Nós nos afastamos em tantas coisas de qualquer moral e valores. E isso também é incentivado. A indústria pornográfica destrói a família. Há indústrias que querem destruir esses sistemas originais, mas eu acredito que o crescimento já está acontecendo. Nós estamos no meio disso. Você acabou de mencionar a bússola moral, e eu acho que quando as pessoas lá fora olham ao redor, não existem mais autoridades morais. Quero dizer, nós somos governados por verdadeiros gangsters lá fora. Olha só para uma Christine Lagarde, ela é a presidente do Banco Central Europeu, já foi condenada, ou seja, ela foi condenada por corrupção. É como se o professor tivesse sido condenado por pedofilia ou algo parecido. E ela também é assim. Ursula von der Leyen, Jens Spahn, Trump, Netanyahu, todos exemplos claros de corrupção. Aí você percebe que não dá mais pra confiar na mídia nem na política. Nas igrejas eu até confiava, mas elas perverteram completamente a fé cristã. Vacinar e enviar armas são considerados atos de amor ao próximo, mas não sei o que isso realmente significa. Eu acho muito bom que cada vez mais pessoas encontrem Deus de alguma forma, assim, não importa qual seja a religião, que elas se sintam mais espiritualmente conectadas. Acredito que estamos formando uma geração assim. Você acabou de mencionar, por exemplo, essa curva de satisfação. Eu li recentemente em algum lugar que essa curva de satisfação na vida sempre foi em forma de U, ou seja, nós temos aos 15, 16, 17 anos você queria abraçar o mundo, estudar, fazer coisas legais e viajar. Depois, mais adiante, ela foi caindo um pouco, pois alguns relacionamentos terminaram. Faculdade, crise de meia-idade e tal. Depois, com 50 ou 60 anos, ela subiu de novo, pois você já sabia quem era. E aquele primeiro traço do U já não acontece mais. Porque os jovens, desde a introdução do smartphone, ou muitas pessoas, não posso limitar só aos jovens, restringem sua realidade de vida a 10, 15 centímetros e esquecem completamente o quão maravilhosa é o mundo lá fora. E aí, claro, já ficam depressivos jovens. Pra mim, esse é o melhor tipo de carne de canhão pro exército, porque são realmente...
Eles não fazem as perguntas que deveríamos quando jovens, quando despertam, como você disse, a mulher de 70 anos na sua comunidade se torna imbatível com um superpoder absoluto. Às vezes leva décadas para sentir isso e assumir responsabilidade por si mesmo. Na verdade, eu não sou uma pessoa que realmente acha que o Estado deveria regular as coisas, mas de alguma forma tem que haver algum tipo de proibição de celular para adolescentes, por mais estranho que isso pareça. E eu sei que os adolescentes vão me odiar por dizer isso, mas pelo menos 2 ou 3 dias na semana sem celular. Eu sei como é isso. Eu fiquei 40 dias na Costa Rica e também tivemos dias sem celular. A diferença para mim é enorme e impressionante. Minha satisfação aumenta muito. Realmente é exponencial em relação ao tempo longe do celular. Ou seja, quanto mais livre eu estou do celular, mais feliz eu fico. Por que celular? Como funcionam as mídias? Há uma pesquisa interessante com ratos. Eles podem apertar um botão para receber máxima dopamina no cérebro ou outro para sentir medo, pavor e excitação. E todos os ratos não escolhem o caminho de quererem ser felizes, mas todos os ratos acabam apertando loucamente o botão. Me assuste, me deixe louco, faça com que eu... Esse é o gatilho mais forte do cérebro. Por que somos tão dependentes dos celulares? Por que estamos sempre grudados nos celulares? Sim, porque lá somos constantemente expostos a notícias assustadoras e horrores, sem conseguir desviar o olhar. Mas nosso cérebro nem consegue processar isso. A cada 3 segundos surge uma notícia assustadora. Em 2 horas você ouviu até 300 delas. E aí você sai, vai para o mundo e só pensa, putz, todo mundo vai morrer. Está tudo horrível, é terrível. Ou seja, é uma completa perversão. E isso destrói o cérebro dessas crianças. Não preciso de estudo para saber disso, não preciso de pesquisas para isso. Isso destrói o cérebro dessas crianças, isso destrói a sensação de felicidade dessas crianças. Esses celulares são realmente puro veneno. Assim como a alimentação é uma dieta, o uso do celular também é uma dieta, é algo com o qual realmente precisamos nos preocupar. Concordo totalmente com você. Basta ver como esses magnatas da tecnologia lidam com seus filhos. Acho isso muito interessante. Eles poderiam mandar os filhos para alguma escola super digitalizada no metaverso, onde tudo é feito só com aplicativos e coisas assim. Não, são escolas Waldorf bem simples, escolas Montessori bem simples, escolas na floresta bem simples, onde eles ainda têm experiências táteis. Esses aplicativos só surgem quando eles têm 15 a 17 anos, não precisamos ficar paranoicos. É só observar como essas pessoas, por exemplo, programam todos esses aplicativos. Sim, é quando estamos no nosso eu mais sensível, quando nos recolhemos à noite e entramos nesses aplicativos. E do outro lado, como na indústria alimentícia, há milhares de cientistas, neurocientistas e pesquisadores da felicidade que apenas observam, ok, em que momento a serotonina é liberada e assim por diante. Isso, claro, é uma luta totalmente desigual. Se você não souber disso, ficará totalmente à mercê, 100%. Ótima analogia para aplicar na minha área de especialização. Você disse, vejam como a Hack Elite controla o uso de smartphones pelos filhos. Eles desligam o Wi-Fi, preferem cabos em casa e não dão smartphones às crianças. E da mesma forma, veja o que eles comem, veja como eles vivem nesse aspecto. Se você assistir a uma entrevista com Bill Gates, e isso não é nenhuma teoria da conspiração sobre Bill Gates, mas se você assistir a uma entrevista e ele for perguntado, o senhor é vegano, senhor Gates? Ele responde, não, como carne sempre. A maior propaganda dele, seus bilhões massivos, vão justamente para apoiar um estilo de vida totalmente vegano. E ainda mais principalmente para o Beyond Burger. E agora, ele acabou de desenvolver uma manteiga de carbono. Ou seja, desenvolveu uma manteiga, um dos alimentos mais saudáveis, que é feita realmente de dióxido de carbono. 2 em laboratório. E como as pessoas provavelmente já são críticas o suficiente para perceber que não vão comer isso, isso vai acabar sendo usado na indústria. Depois vem essa manteiga de carbono, de dióxido de carbono, 2, que vai acabar sendo colocada no seu pãozinho da padaria, nos seus alimentos industrializados. Ela vai ser simplesmente introduzida sem você perceber. Do mesmo jeito que a farinha de inseto está sendo colocada sem a gente perceber, essa manteiga também vai ser colocada. Olha só como o Mark Zuckerberg se alimenta. Ele deu uma entrevista recentemente e mostrou que acabou de comprar uma fazenda nova. Ele come um bife todo dia. Veja como todas as celebridades se alimentam. Todos eles comem carne regularmente. E aí, vem os cientistas e dizem pra você, mas carne causa câncer de intestino. Cuidado, tenha muito cuidado. No máximo 2 ovos por semana. A Diretriz Geral de Endocrinologia recomenda no máximo 1 ovo por semana para evitar colesterol ruim. Repare bem em quem te diz o que fazer. Veja como eles vivem e seguir mais pelo modo como eles vivem do que pelo que eles dizem. Esse é um bom conselho, eu acho muito forte. E eu também como carne de vez em quando, mas aí é carne de animais alimentados com capim, sei lá, algo que foi processado de forma mais qualificada. Sim, ou então algum peixe bom, salmão selvagem ou algo do tipo. Mas sobre a carne, existem muitos mitos por aí. O que você diria para as pessoas sobre isso?
Na verdade, é bem simples. Os mitos surgiram porque nos estudos os cientistas colocaram tudo no mesmo saco e analisaram o que fazem os embutidos, o que fazem realmente os alimentos ultraprocessados, que são realmente curados com sal de nitrito, onde sabemos que são substâncias definitivamente cancerígenas, que definitivamente promovem o câncer. Isso foi misturado com carne vermelha. Havia ainda outros fatores, como homens que consumiam mais carne também fumarem mais. E então houve uma taxa maior de câncer. E aí pensaram, ok, carne vermelha faz mal à saúde. Você não precisa comer carne todo dia, mas não tenha medo de carne de boa qualidade. Eu não sou a favor de apoiar os abatedouros industriais do Tunis. Isso, em um nível humano e moral, eu considero muito, muito crítico. Os funcionários são explorados, os animais são explorados, só para que alguns chefes ganhem muito dinheiro. Por isso, não gosto muito dessa carne industrializada de supermercado. Quando se trata de carne, eu prefiro apoiar o local, o regional, a apoiar os agricultores. O melhor a fazer com seu dinheiro é pesquisar em sua região, independentemente da vila ou cidade onde mora. Entre no Google. Pesquise por fazendeiro, pesquise por fazenda, pesquise por posto de leite, pesquise por carne local e você vai encontrar o seu agricultor. Na feira de produtores, você encontra alimentos que funcionam como remédios e fazem muito bem ao seu corpo. Na verdade, existe uma loja assim onde eu sempre vou regularmente, diria que a cada 6 semanas para comer uma carne de qualidade. E aí, para ser sincero, não me importo nem um pouco se o bife custa 50, 70 ou 80 euros. E eu me sinto tão leve depois, não preciso arrotar, fico com uma energia cheia e boa, consigo dormir relativamente bem depois. Aí você vê que a vaca foi bem tratada. Com certeza. O melhor truque para quando você tem uma namorada em casa ou uma esposa que menstrua regularmente e está no período, o melhor truque é realmente, isso viralizou comigo, nos primeiros dias da menstruação, comer carne é indicado por ser rica em ferro, já que muitas mulheres perdem muito sangue. Por isso, elas têm níveis mais baixos de ferritina e ferro no sangue, o que é normal. Quando comem carne, rica em vitaminas do complexo B, cofatores e o ferro mais biodisponível, elas logo se sentem menos cansadas e desanimadas. É possível se alimentar muito bem e, para mim, um pedaço de carne é quase um remédio para o corpo. Vamos ser específicos. Você escreveu o best-seller As Mentiras da Alimentação. Café da manhã, almoço, jantar. Quais as maiores mentiras que nos contam? Primeiro que isso precisa existir, café da manhã, almoço, jantar, ou seja, que você precisa ter essa divisão em 3 refeições, que você precisa comer tantas vezes assim. Eu questionaria isso primeiro, pois o ser humano não foi feito assim. Analisando essa história, 1000 ou 5000 anos atrás, o ser humano não pensava dessa forma. Acordei às 8 da manhã, preciso ir logo para o trabalho, então vou preparar meu café da manhã, afinal preciso comer, esse é o primeiro dogma que nos foi imposto, então comece a comer no seu próprio ritmo. Nós conversamos antes, você acorda cedo e só come às 10. Hoje eu não como nada até às 14 horas, então faço uma refeição às 14, 15 horas e outra refeição às 20 horas. Encontre o seu próprio ritmo, experimente um pouco, tente pular o café da manhã e experimente diferentes tipos de café da manhã. Essa é a primeira grande mentira da divisão clássica de 3 refeições, que diz que precisamos estar sempre alimentados. Faço o mesmo com os animais, alimento-os de manhã, ao meio-dia e à noite para ficarem gordos e preguiçosos. Mas se você está sempre de barriga cheia, fica preguiçoso. Se eu sentar aqui agora e comer 3 fatias de pão com Nutella, em 1 hora eu só vou querer relaxar, aí eu fico só ali. Meu açúcar no sangue subiu e depois caiu. Todo o sangue vai para o intestino para processar. Se eu quiser que as pessoas fiquem preguiçosas, faço elas comerem muito. Esse é o jeito mais fácil das pessoas não conseguirem se levantar nem falar nada. Essa seria a minha primeira questão. E depois? E isso vale para cada refeição. Alimentos ultraprocessados. Eu sei que a indústria, né, os cientistas sempre defendem isso, mas alimentos ultraprocessados são realmente uma pedra enorme no meu sapato. São usados de propósito para nos envenenar e adoecer. E se você começa o seu dia de manhã com uma caixa de cereal, com uma caixa de qualquer tipo de Choco Pops, se você começa o seu dia com isso, então você está completamente, né? Então você começa todo o seu ritmo diário com algo que vai te sabotar mais tarde, porque você sabota o seu próprio nível de insulina, o seu próprio nível de açúcar no sangue, que fica completamente desregulado. Você não conseguirá evitar uma queda nem desejar doces depois. Você não vai conseguir evitar de ter aquele cansaço total depois do almoço, mas não precisa ser assim geneticamente como ser humano. Você não precisa ter esse cansaço depois do almoço. Você não precisa estar completamente exausto e cansado às 4 da tarde, também não precisa se sentir estufado, nem soltar gases. Isso pode parecer banal e as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas se uma pessoa precisa soltar gases várias vezes por dia, isso não é normal, não deveria ser assim. Então alguma coisa está fermentando no seu intestino. Esse não é o estado normal.
Eu também passei anos achando que era assim mesmo. Não, não é assim. Já faz anos que eu não. Se eu como agora um pacotão de feijão e depois como uma dessas barrinhas de adoçante, uma barrinha de proteína, eu sinto na hora no estômago. Sinto direto no intestino, como um desconforto imediato. Eu faço esse autoteste de vez em quando, só para me lembrar de como isso é intenso mesmo. Como uma barrinha de proteína que parece só uma massa química prensada. Percebo como aquilo permanece ali e como eu simplesmente. Como aquilo no estômago, no trato intestinal, é realmente muito difícil de ser digerido. Então comece a questionar essas refeições. E é tão simples. Pare de consumir esses alimentos ultraprocessados. É tão simples assim. Concordo totalmente. Você citou barras de proteína e produtos de soja. Quero dizer, você viu, eu moro basicamente no centro do ativismo da esquerda, dos verdes. E há alguns anos, não sei, 5 ou 10 anos atrás, virou meio que uma tendência a comer todos esses produtos alternativos à carne. E aí eu também fiz isso por alguns meses. Olha, minha barriga vivia estufada, eu só peidava e me sentia desconfortável. O mesmo ocorre com barrinhas de proteína. É uma indústria bilionária internacional, mas as pessoas acabam sendo convencidas. Sim, você consumiu cerca de 20 gramas de proteína. Aí pra se pensar fica tipo, ok, espera aí. Na verdade, eu só entendi uma palavra e os outros 59 termos são tudo termos técnicos, ou então coisas de química, ou então uns números tipo I561 ou algo assim. Isso não pode ser saudável. Poderíamos justificar cientificamente, mas não há estudos provando que isso faz mal. Mas nesse caso, a gente realmente precisa usar o bom senso. Não estou apenas criticando a soja. Acredito que o edamame puro, como servido em restaurante asiático e apenas cozido, é diferente. Acho que ela é muito menos perigosa do que o ultraprocessado, onde a edamame é prensada, aquecida, frita e moída até virar pó, que ainda oxida por 2 anos com luz. E esse pó, no final, acaba sendo um dos seus 30 ingredientes no seu produto vegano que imita carne. Então, esse é realmente o caminho. Você não consome mais esse feijão edamame, que passou por 22 etapas de processamento até virar esse produto imitação em pó. Isso é algo que a gente precisa realmente pensar com calma. Então, como eu disse, eu sou muito, 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 muito crítico em relação a isso. E eu entendo a indústria, eu mesmo já trabalhei nessa indústria. A indústria quer ganhar dinheiro, isso é totalmente compreensível. Ela precisa aumentar suas margens, isso também é totalmente compreensível. Mas as pessoas novas precisam entender que ela não faz isso para que você fique saudável, ela não faz isso porque te ama. Ela não escreve 20 gramas de proteína no rótulo para te dar proteínas. Ela coloca isso porque é um gatilho psicológico para você comprar. Se eu for ao Lidl agora, tem várias prateleiras cheias de produtos pretos com 20, 50 gramas de proteína, leite e chips proteicos. Proteína está em alta e bem divulgada. Estou feliz que a decisão sairá em breve e já está quase pronta, que isso vai ser proibido. Esses 20 gramas de proteína nos produtos logo deixarão de aparecer, pois isso é uma rotulagem publicitária ilegal. Você, na verdade, não pode fazer esse tipo de repetição na parte da frente, porque isso realmente é enganar o consumidor. Mas a lavagem cerebral foi pesada. Como eu disse, né, se eu entrar no Lidl agora, vários departamentos tentam me vender esses produtos. Lavagem cerebral é a palavra-chave ideal. Li que em Bruxelas há 99 lobistas para cada defensor do consumidor. Isso é tipo... Isso é insano. Impressionante, né? Gigantes como Nestlé, Danone, Mars e outros. Quem entende isso tudo? Você vai com boa intenção. Um ótimo exemplo mencionado no seu canal é que 90% dos azeites de oliva são adulterados. O azeite de oliva ficou muito mais caro no último ano, subindo de 4 para 10 euros no supermercado. Você pode pagar 20, 30 ou 40 para cima. Quando você vai com uma boa intenção e aí 90% está adulterado de alguma forma, isso é tão... Como você, como consumidor, vai entender isso? O lado positivo acho que alimentos falsificados no supermercado se dividem em 2 grandes grupos. Um deles são os óleos, onde há muita adulteração e golpes. Existem também documentários muito bons sobre isso, né? Inclusive em canais públicos como os Zweites Deutsches Fernsehen, Frontalcheck e outros. Então isso é realmente um grande problema. Mas principalmente com os óleos e com os adoçantes, como mel e também xarope de bordo. Acho que esses são os 2 grupos de alimentos para os quais você deve focar na qualidade, buscando um apicultor local ou alguém da sua vila. Com certeza tem alguém por aí que produz mel de alguma forma. Você tem um irmão que te manda mel, sempre tem alguém que conhece alguém que tem mel em algum lugar, então você deveria conseguir seu mel lá. E com azeite de oliva é a mesma coisa. Se eu morasse em Berlim, sempre viria ao mercado da Boxhagener Platz em Friedrichshain. E sempre tinha algum grego lá, que nem falava alemão ou inglês.
mas eu tinha uns baldes de 5 litros de azeite de oliva ali, né, em alguma embalagem. E quando você abre esse azeite de oliva, se você tem um pouco de sensibilidade, se você tem um pouco de percepção própria, você sente o cheiro e percebe, caramba, incrível, isso realmente cheira-se azeitona. E aí você coloca do lado uma garrafa do supermercado, que geralmente vem até em embalagens transparentes, ou seja, se o seu azeite de oliva é vendido em uma embalagem, em um vidro, se o azeite de oliva está em vidro transparente há 2 anos, mesmo original, pode estar oxidado, pois a luz o destrói, é muito sensível e estraga facilmente. Pode deixar de lado, é simples, você vai notar isso e entender, ok, droga. Na verdade, eu nem consigo mais comprar azeite de oliva no supermercado. Então, azeite de oliva, mel e também xarope de bordo eu não gostaria de comprar no supermercado. Acredito que, exceto esses alimentos, poucos são falsificados, o que deve tranquilizar as pessoas. No geral, poucos alimentos do supermercado são realmente bons, pois 80% a 90% são ultraprocessados de baixa qualidade. Sim, onde você consegue azeite de oliva? De onde você pega o azeite de oliva? Meus pais têm uma pequena fazenda no Marrocos. Legal, então você tem seu próprio contato, né? De lá pegamos nosso azeite de oliva, às vezes recebemos até 200 litros, e aí minha mãe fala: "Ei, vem pra Wuppertal e pega seus 20 litros." Costumo ficar com eles, guardar no armário ou passar para amigos. Sobre azeite de oliva, estou bem abastecido. Mas quando eu compro alguma coisa no supermercado, porque acabou tudo, não consigo ir até Wuppertal ou algo assim, aí o que você diria para as pessoas? Vá ao Lidl, preste atenção nessa ou naquela marca se você quiser gastar menos de 10 euros? É difícil. Sempre há testes da Stiftung Warentest e Ökotest. Talvez eu mencione um escândalo sobre eles. Mas posso dizer que eles também analisam regularmente esses azeites de oliva e verificam possíveis adulterações ou misturas. Confira as avaliações dos consumidores. Algumas marcas são melhores, outras piores. Eu não gostaria de citar marcas, porque às vezes acontece de uma marca ser boa por um ano. Alguém pode ver o podcast em 2026 e a marca já ter adulterado de novo, pois é um produto intermediário. Quero dizer, não é como se uma marca estivesse na Espanha e simplesmente pegasse o azeite de oliva. Funciona assim. Alguns agricultores vendem para um intermediário que prensa e faz o azeite de oliva. Eles vendem para um intermediário que repassa ao exportador, que depois vende ao engarrafador local. Na prática, existem tantas variáveis envolvidas. Às vezes tem um exportador no meio que é uma ratazana gananciosa e simplesmente tira mais um pouco de lucro disso. Não sabemos ao certo. Minha dica é: evite comprar esses 2 produtos no supermercado se possível. Eu procuraria um conterrâneo, tentaria achar alguma conexão, algum amigo, algum apicultor, algum espanhol, algum grego, algum italiano. Sempre consigo esses produtos naturais por indicação de conhecidos. Essa é minha recomendação, pois, como você disse, não há oliveiras suficientes para todo o azeite nas prateleiras. Esse fato é algo que a gente precisa realmente parar para pensar. Não importa a sua crença, não há azeite de oliva suficiente para todos, por isso ele acaba sendo falsificado. Óleo de abacate também tem muita falsificação, assim como o azeite de oliva. Felizmente, isso não é comum na Alemanha, onde pouco se usa óleo de abacate, mas o escândalo é igualmente grande. E o xarope de bordo é o equivalente ao mel, também é uma loucura. Só de pensar, como é que o xarope de bordo é produzido? Você realmente precisa ferir essas árvores e extrair delas o xarope de bordo. É um processo de produção extremamente difícil. Você não pode vender isso por 2 euros no supermercado, não dá. Você citou a Stiftung Warentest e um escândalo, pode explicar isso? Porque para muitas pessoas isso é realmente uma referência, uma fonte bastante neutra que avalia todos esses alimentos. Eu também pensava assim e não quero tirar sua credibilidade. Fui assinante deles por muito tempo e ainda acho interessante, pois fazem um bom trabalho. Mas é preciso ter consciência de que nos comitês da Fundação Warentest e da Ökotest também há representantes da indústria. Isso precisa ficar claro para nós. Eu mesmo, por causa do meu antigo empregador, tive muitos insights sobre isso e fiquei chocado ao perceber que praticamente as empresas são informadas com antecedência sobre quando e o que será testado, as empresas são avisadas sobre o que será verificado. Como empresa, você pode decidir buscar um A-Score. As empresas avaliam. Financeiramente compensa esse A-Score? Preciso do marketing da Stiftung Warentest ou não? Talvez seja melhor deixar o produto barato e ruim. As empresas são muito próximas e, na minha opinião, não são totalmente independentes. Vou deixar isso em aberto, foi o que eu vi na época. Por isso perdi um pouco da minha fé.
Da mesma forma, essas empresas também participam dos comitês que fazem a legislação. Ou seja, nas diretrizes legislativas da União Europeia para alimentos, estão presentes os próprios fabricantes de alimentos, tem um Nestlé lá, tem um Mars lá, todos os grandes fabricantes de alimentos estão nesses comitês que criam as leis, que por sua vez definem os limites. Para determinar o que pode estar presente nos seus produtos, ou seja, qual o valor X permitido desse aditivo nos produtos. Também aqui as empresas de alimentos, infelizmente, têm direito a opinar. Esse é o escândalo, na minha opinião. Ou seja, não é como se fosse uma pessoa completamente terceira e independente, mas sim algo muito interligado. Eu acho isso bem chocante, o que você acabou de dizer, porque isso é basicamente a pior corrupção que existe por aí. Ou seja, a Stiftung Warentest entra em contato com a empresa X, Y e diz: "Ei, nós estamos planejando em breve." Eu tento não me arriscar tanto, não posso te confirmar 100% com fatos ou afirmações que eles realmente entram em contato. Mas eu sei que as pessoas nas empresas definitivamente mantêm contato próximo com os representantes. Então, esse caminho eu conheço, se eles fazem ligações e tal, deixo para a imaginação de cada um, né? Mas a conexão definitivamente existe. Aí você sabe, ok, do supermercado da Edeka, que em 3 a 6 meses certos produtos de iogurte serão testados. Ao atingir certos limites ou surgirem fungos, ajuste a produção para mantê-los abaixo do valor permitido e garantir melhor nota. É perverso de verdade, mas essa é a realidade. Quando a gente sabe disso, né, não precisa ter medo, eu também não quero causar medo com isso, eu quero criar consciência que talvez a gente não deva confiar 100% em uma instituição, mas talvez simplesmente leia a Stiftung Warentest e o Ecotest, depois faça um teste de sabor, veja se tem gosto de azeite, considere diferentes perspectivas e forme sua opinião. Você mencionou o açúcar no sangue, Fábio. Qual sua opinião sobre o vinagre de maçã? Eu realmente acho que essa também é uma das boas opções. Acho que existem muitos remédios naturais que você pode usar para ajudar a controlar o açúcar no sangue. Não importa se é vinagre de maçã ou, por exemplo, a canela também é uma opção muito boa, se você consumir o tipo certo de canela. Se forem fibras, sim. Se você consumir casca de psyllium de manhã, terá menos picos de glicose e níveis mais baixos de açúcar no sangue do que se não consumir. Então, eu acho que existem opções muito, muito boas, mas também acho que a alimentação precisa estar adequada. Então, se você ainda é dependente da droga branca do açúcar, vai ser difícil combater isso só com vinagre de maçã. Se você já superou a abstinência e não depende mais do açúcar, pode equilibrar bem as refeições com essas opções. Mas eu acho que o primeiro passo precisa ser realmente sair do vício em açúcar industrializado. Você citou o açúcar, a droga branca. Qual sua alternativa? Sou fã de beber água, tomar chá e comer alimentos comuns, sem deixar a indústria me envenenar. O açúcar é uma droga pesada. Ponto final. Eu sei que em Berlim a cocaína também é um grande assunto atualmente, mas acredito que o açúcar tira muito mais vidas do que a coca, por exemplo. Pela estatística, pela questão social como um todo, ainda existem pessoas que defendem o açúcar. Não é tão ruim assim, são só calorias e tudo mais, mas não dá para reduzir isso apenas ao teste de calorias. Muitos nem percebem que até suas oscilações emocionais, como ficarem muito tristes, depois animadas e logo irritadas, passam despercebidas. Isso provavelmente é até uma oscilação de glicose no sangue. Talvez você tenha um grande vício em açúcar e passe o dia todo com esses altos e baixos. O açúcar é realmente uma substância forte para destruir as pessoas. Nós também envelhecemos por causa do açúcar. Isso é algo que a gente aprende na biologia. Na faculdade, fiz um seminário semestral chamado Biologia do Envelhecimento, onde conheci um grupo de moléculas, um produto e uma proteína. Isso se chama AGEs. Esses são os chamados produtos finais de glicação avançada, e os cientistas que descobriram isso, curiosamente, chamaram de AGEs porque acharam engraçado. AGEs significa envelhecimento em português. E o que são produtos finais de glicação avançada? Isso nada mais é do que quando proteínas mal dobradas no seu corpo se ligam à glicação, a grupos de açúcar, e elas formam então aglomerados. Elas formam, por exemplo, formam placas ateroscleróticas, o infarto do miocárdio. Elas também formam placas no rosto, causando envelhecimento facial. Então, se você realmente quiser envelhecer seu corpo o mais rápido possível, quiser destruí-lo, acumule o máximo possível de AGEs. E como você consegue o máximo de AGEs? Consumindo bastante açúcar. Concordo totalmente. Já vi alunos comendo 500G de balas Haribo no intervalo. Metade dormia logo depois na aula e a outra parecia escalar paredes. Esse é um dos maiores venenos que existem. Qual alimento ou qual outro alimento você proibiria imediatamente? Se eu fosse ministro da Saúde, proibiria os óleos de sementes imediatamente. Eu acredito que o açúcar é um pouco menos prejudicial do que realmente os óleos vegetais. Mesmo com relatos dizendo que óleos de sementes talvez não sejam tão prejudiciais.
É importante diferenciar. Alguns óleos de sementes são menos prejudiciais que outros. No fim, óleo de girassol, milho, canola e outros ultraprocessados e superaquecidos, antes nem considerados alimentos, vinham da indústria de óleo de motor. Na minha opinião, é uma das principais causas de problemas cardíacos, cânceres circulatórios no corpo humano. Também o aumento de Alzheimer e câncer. Eu acho que um dos fatores, claro que é multifatorial, mas um dos fatores definitivamente são também os óleos de sementes. Agora vem o problema, se você for ao supermercado e eu te der 20 produtos aleatórios e você virar todos, você vai encontrar, não em 19 de 20, mas em 20 de 20 produtos, você vai encontrar um óleo de girassol. Ontem fui de novo ao Alnatura e olhei as papinhas de bebê. Isso para mim sempre é o mais importante na vida, são as crianças, nosso bem mais precioso a proteger. Gosto de observar os alimentos oferecidos às crianças. Ainda espero que, em algum momento, os pais deixem de ser totalmente enganados. Olhei esse leite em pó. O segundo ingrediente são 3 óleos vegetais, girassol, milho e canola, presentes neste leite em pó caro, alternativa ao leite materno. Então já dá para ver que eles não se preocupam com a saúde. Leite em pó, por exemplo, é um escândalo à parte. Também posso falar como a Nestlé levou mães à dependência e ainda faz isso na África. Hoje ainda funciona a máquina de propaganda, que é contada em literalmente 50 de 50 países africanos. Olha só, leite não é tão saudável. É muito mais seguro, muito mais eficaz e muito mais saudável dar leite em pó caro para as crianças e, no final, acabar matando as crianças indiretamente por causa disso. Se a mãe não tiver dinheiro para comprar leite em pó após o desmame, o que a criança vai comer? Talvez nada. O escândalo é um assunto à parte. Como disse, se voltasse como ministro da Saúde, proibiria de imediato os óleos de sementes. As indústrias teriam que adaptar seus produtos, pois esses óleos estão em quase tudo por serem baratos, durarem mais e melhorarem o sabor, o que chamam de palatabilidade na indústria alimentícia. Como é agradável ao paladar, os óleos de sementes são ideais para isso. E aí não faz diferença se é orgânico ou não orgânico. Faz uma pequena diferença. Por exemplo, considero o óleo de canola orgânico prensado a frio bem mais saudável que o de girassol ultra refinado. Apesar disso, toda pessoa, você, eu e até nosso videógrafo, temos uma relação ômega 6 para ômega 3 no corpo. O ser humano moderno tem uma proporção de ômega 3 para ômega 6, de 1 para 5, 1 para 10, e nos Estados Unidos da América até um 20, ou seja, 20 vezes mais ômega 6. Já o ideal saudável, há milhares de anos, era de 1 para 1 até 1 para 2. A questão é, por que temos tanto ômega 6? Não digo que ele seja ruim, mas precisamos equilibrar essa proporção. E nós temos duas opções. Nós temos a opção de consumir muito ômega 3, ou seja, comer muito peixe, muita alga, tomar muitas cápsulas de ômega 3 ou algo assim. Ou temos a opção de consumir menos ômega 6, como o consumo excessivo de ômega 6 começou há cerca de 50 anos devido aos óleos vegetais, acredito que o ideal é reduzir esses óleos para restaurar a proporção normal entre ômega 3 e ômega 6, porque isso causa inflamações silenciosas que, na minha opinião, são a origem de todas as doenças. Você citou o jejum intermitente antes. Fale brevemente sobre autofagia. Você recomenda ficar de 12 a 18 horas sem comer? Se você for mulher, eu seria cauteloso ao recomendar o jejum. As mulheres funcionam de forma diferente dos homens. Grande parte da medicina e ciência focou em homens, especialmente brancos. Então, se você olhar isso de uma perspectiva científica, realmente precisa diferenciar. As mulheres têm um ciclo lunar, as mulheres realmente se orientam pela lua. Um ciclo de 28 dias, até mesmo o período e tudo mais, deveriam, em um mundo natural, ser guiados pela lua. Interessante, recentemente minha mãe me enviou de novo um artigo médico dizendo que na Alemanha a mulher já se afastou 3 dias do ciclo lunar. Alguma coisa parece estar funcionando de forma assíncrona. Originalmente, mulheres são seres da lua e homens do sol, com ciclos de 24 horas. Nesse período, seguimos nosso ritmo natural e produzimos testosterona. No máximo, né, em um determinado momento do dia, e então o nível de testosterona vai diminuindo ao longo do dia. À noite, por volta das 18h, o nível está mais alto, por isso o treino de força é feito nesse horário. Você tem mais força devido à testosterona nesse horário. Para os homens, posso recomendar o jejum com bastante segurança para muitos deles. Acho que é um passo muito bom a se tomar. Para as mulheres, como eu disse, né, preciso ter cuidado. Dependendo da fase do ciclo, isso é um assunto à parte. Por que jejuar? Alguém pode pensar, é só para economizar calorias, pois
jejuando por mais tempo e sem comer, consumo menos calorias. Pode ser algo positivo. Essa é apenas um lado do jejum. O outro lado do jejum é que você libera hormônios, o chamado hormônio do crescimento. Quanto maior o período de jejum, mais hormônio do crescimento é liberado. O hormônio do crescimento pode ser comprado artificialmente por 300 euros ao dia na farmácia. Muito caro. Essa substância ela é muito cara. Celebridades usam hormônio do crescimento. Por quê? Pois assim você envelhece mais devagar, elimina rugas, ganha músculos e perde gordura. Hormônios do crescimento, como o hormônio do crescimento humano, funcionam como uma fonte da juventude para o corpo. Uma dúvida rápida. Hormônio do crescimento é um peptídeo? Hormônios do crescimento são uma composição de aminoácidos. Acho que é uma cadeia peptídica de 180 aminoácidos diferentes ou 234, dependendo de qual hormônio do crescimento você está olhando. No final das contas, é uma cadeia de aminoácidos. Peptídeos são basicamente cadeias de aminoácidos unidas. O hormônio do crescimento é uma proteína que seu corpo também pode produzir naturalmente. Você não precisa só comprar na farmácia, pode também ficar algumas horas sem comer. Quando você passa 18 horas sem comer, a produção do hormônio do crescimento aumenta exponencialmente. Ou seja, quanto mais tempo você fica nesse período de jejum, mais hormônio do crescimento você produz. Após 36 horas, a produção do hormônio do crescimento aumenta cerca de 1.800%. Isso significa que você realmente ativa a fonte da juventude do corpo humano através do jejum. É tão louco assim. Celebridades gastam 20 mil euros por mês nisso, mas você pode obter o mesmo apenas parando de comer. Esse é um dos fatos. Por isso, o jejum por si só já é realmente genial para rejuvenescer o seu corpo. E ao mesmo tempo vem o segundo fator, também rejuvenescedor, que você mencionou, a autofagia. A autofagia é o oposto de necrose. Necrose ocorre quando o corpo enfrenta problemas sérios e destrói tecidos. Por exemplo, diabéticos podem ter necrose no pé. O pé se consome sozinho por inflamações. O corpo reage. Isso está inflamado e danificado. A autofagia é o corpo dizendo: preciso me limpar, devorar e reaproveitar células velhas e danificadas. Destruo células velhas, danificadas e inflamadas em tecidos do olho. E essa autofagia também é fortemente estimulada pelo período de jejum. Quanto mais tempo você jejua, mais autofagia você tem. Uma teoria do envelhecimento é a teoria das proteínas mal dobradas, ou seja, a teoria de que ao longo do processo de envelhecimento você tem cada vez mais dessas proteínas mal dobradas por todo o corpo. Nas artérias, cérebro e olhos, por isso alguns têm floaters, né, daqueles peixinhos nos olhos sempre, são proteínas antigas mal dobradas que a autofagia consome, como um Pac-Man que percorre seu corpo e simplesmente devora proteínas antigas e mal dobradas. E esse é justamente o segundo fato pelo qual o jejum é uma ferramenta extremamente poderosa para fazer bem ao corpo. Você percebe isso no jejum, pois o corpo se sente diferente e até muda seu substrato energético. Pessoas normais como nós comem algo. Você tomou mel, eu também vou comer depois. Então vivemos no metabolismo da glicose, ou seja, nosso corpo usa glicose, nosso cérebro usa glicose para fazer tudo, para produzir adenosina trifosfato energia, o fornecedor de energia. Ao jejuar, após 24 ou 48 horas, uma chave é acionada. O corpo passa a usar a cetose em vez da glicose, funcionando com gorduras em vez de açúcar. Corpos cetônicos, existem 3 tipos diferentes de corpos cetônicos e eles passam a comandar todo o organismo. Eles se tornam o centro de comando do cérebro, que passa a funcionar com corpos cetônicos. Nesse estado de cetose, você pensa de forma diferente. Isso é um antidepressivo natural, isso é um antiepiléptico natural. Epilépticos, ou seja, pessoas que sofrem de epilepsia, quando seguem uma dieta cetogênica, né, uma alimentação em cetose, que é um tipo de dieta muito difícil, mais a epilepsia desaparece. Ou seja, isso tem uma influência massiva e inegável sobre toda a nossa química. Esse é o terceiro fator do jejum. Ao ficar mais tempo sem comer, você muda para o metabolismo de cetose. Isso também é uma grande vantagem. Não me entenda mal, não acho que você deva viver sempre em cetose. Cetose significa que você não consome mais carboidratos. Não disse isso, mas só afirmo que o jejum, a curto prazo, realmente altera o metabolismo e é muito poderoso. Então, Fábio, acabei de ter e gostaria de te mostrar arrepios com a homenagem ao jejum. Vou tentar aumentar meu jejum de 15, 16 horas para 17, 18 ou 19 horas. Ou isso, né? Ou você tenta, desculpa interromper, você tenta de vez em quando fazer um período de jejum mais longo. Isso também funciona. Por exemplo, você pode fazer 2 dias de jejum a cada 3 meses, o que não é muito. Uma vez por trimestre, simplesmente limpar o corpo, de graça. Você fala que reserva um fim de semana, sábado e domingo, e eu só bebo água, não como nada para limpar. Muçulmanos na religião, agora retomamos, conectando novamente com Deus e fé.
Cristãos jejuaram na Páscoa e muçulmanos ainda jejuam no Ramadã, o que acho interessante na fé muçulmana, pois mantém longos períodos de jejum. E eu realmente acredito que isso não é apenas algo que faz sentido espiritualmente, o fato de jejuarem, mas também faz bem fisicamente, porque nesse período do Ramadã eles se afastam um pouco de ficar comendo o tempo todo, de consumir proteínas mal digeridas e podem simplesmente se purificar durante 41 dias. Assim, por esse ponto de vista, a religião já trazia benefícios à saúde naquela época. Com certeza. E aí eles entram, jogam futebol e fazem 3 gols, sabe? Isso acontece muito com alguns jogadores de futebol egípcios que estão em modo de jejum, mas eles ficam tão energéticos e bem que conseguem oferecer esse alto desempenho. E em outros lugares eles acabam sendo tão difamados, tipo, mas como assim você tem que beber, tem que comer e tal? Esses mitos alimentares tóxicos estão profundamente enraizados em nós. Isso é exemplar quando você apenas aperta o reset por 30 dias. Sobre o tema dos mitos alimentares, isso me irrita tanto, porque é que precisa de pessoas como eu e outros nutricionistas? Isso faz, na minha opinião, essa é uma vida completamente errada que estamos vivendo agora. Se olharmos para o mundo animal, não existe nutricionista para lobos. Lobos não têm um alfa que proíba comer certa planta por fazer mal. Não, os lobos apenas comem o que há ao redor deles. Não existe uma girafa que seja nutricionista e diga todas as girafas agora devem viver de forma vegana de repente. Não, isso não existe. Elas simplesmente comem o que normalmente deveriam comer. E da mesma forma, o ser humano também deveria simplesmente comer o que ele deveria comer. Acho esse o melhor argumento para afirmar que existe uma alimentação ideal, já que, no fim, também somos animais. Quero dizer, perspectiva religiosa à parte, ainda assim somos da mesma espécie, da mesma classe. Portanto, deve existir uma alimentação ideal para nós, que seria a mais natural e normal possível. Não precisamos discutir sobre isso. Mas será que esse alimento processado é melhor do que aquele? Eu não dou a mínima. É simplesmente algo normal, simplesmente do jeito que Deus planejou. É como a natureza planejou para você como ser humano. A alimentação é simples, não exige cursos nem várias graduações. Não, é só comer normalmente, simplesmente comer normalmente e ficar longe de qualquer recomendação. Alimente-se normalmente. É fácil interromper a má alimentação. Animais não têm nutricionista e humanos também não precisariam. Isso geralmente é só para te deixar inseguro, para criar algum tipo de insegurança. No supermercado fico sem saber. Manteiga faz bem, carne era boa, o que comer? Não faço ideia, né? Agora eu pego uns donuts e pizza e como qualquer coisa, né? Porque as pessoas estão tão confusas em relação à sua origem. Concordo com você 100%. Agora as pessoas lá fora vão ficar ainda mais inseguras. Recentemente conversei com um funcionário da Ozempic em Bali, durante essa epidemia do Ozempic. Ele comentou que o mais louco é ver pessoas se injetando Ozempic, não apenas aquelas obesas que realmente precisam. Isso já é uma categoria totalmente diferente, mas as pessoas estão tomando Ozempic e, na verdade, elas nem têm uma identidade alimentar. É como o apostador que ganha 50 milhões na loteria, mas não tem identidade financeira. E gasta todo o dinheiro depois de um ano. Depois ele fica muito deprimido, pois nesse ano só gastou dinheiro com drogas e outras coisas. E o que eles não percebem, você acaba comendo muito, muito menos. E, na verdade, esse pouco que você consome precisa ser de altíssima qualidade. Mas eles não fazem isso porque não têm identidade alimentar. Então, que tipo de novo ser humano estamos criando? Pessoas com o mínimo de nutrientes possível. O problema também é que, como você disse, Ozempic é um vício. As pessoas que param de usar Ozempic voltam imediatamente aos velhos hábitos. O mesmo aconteceu com o Vigilantes do Peso, onde pessoas buscavam identidade enquanto contavam shakes em pó e outras coisas. Assim que elas param com o programa, onde elas ficam? Elas voltam a ser como antes, sem a menor ideia do que realmente deveriam comer. Bastaria começar a consumir alimentos nutritivos. O problema é o vício em açúcar, que confunde nossos receptores de sabor, né? E por causa disso, a gente nem consegue imaginar que é possível ter uma vida feliz com alimentos normais. Porque a gente pensa, mas eu não gosto do sabor de nada disso? Eu não consigo comer framboesas, elas não são doces o suficiente. Eu não consigo comer chocolate amargo, não é doce o suficiente. Então você basicamente pensa, a vida não é possível sem esses alimentos ultraprocessados porque eles já destruíram completamente o seu paladar. Ela se regenera, em 7 dias sua língua se recupera. Boa notícia para quem é viciado em açúcar. Então, depois de 7 dias, de repente você volta a ser capaz de perceber o doce de verdade. Você morde a maçã e pensa, que delícia, uma Boskop local, uau, deliciosa. 7 dias atrás você diria, está azedo, não gosto, preciso pôr açúcar. No filme, realmente, 80% dos alemães ainda vivem nesse filme de que tudo precisa ser adoçado e seria tão fácil sair disso, seria tão fácil sair disso. Um ponto muito interessante sobre a identidade da alimentação, que realmente todos esses, sejam programas, sejam empresas, ou até mesmo esse hype com o Ozempic agora, eles se refugiam em alguma identidade errada, ao invés de lidarem com o problema de base.
Qual o erro na minha alimentação? De onde obtenho nutrientes? Qual é a forma correta de viver para o ser humano? Nós falamos sobre criação adequada de animais. É importante para todos que minha galinha seja criada de forma adequada, que minha abelha seja criada de forma adequada, que meu porco seja criado de forma adequada. Enquanto isso, eles mesmos não vivem de forma adequada, mas se alimentam das maiores porcarias. Para mim, é importante que meu porco não receba antibióticos. Tomo antibióticos novos a cada 3 semanas. Para mim, é importante que meu porco não coma ração transgênica. Mas eu mesmo consumo alimentos ultraprocessados, cheios de transgênicos, soja, completamente contaminados com pesticidas, porcarias com glifosato. Então a gente realmente precisa repensar as próprias prioridades. Isso é justamente essa integração espiritual que falta para a maioria das pessoas. Quando você está integrado, você lida de uma forma totalmente diferente consigo mesmo e com toda a alimentação lá fora. Quais são os 3 alimentos que um Fabian sempre tem em casa? O principal são ovos. Já falei bastante sobre eles e realmente consumo muitos ovos. Outro dia perguntei ao ChatGPT, eu mesmo uso o ChatGPT para esse tipo de coisa. Quantos ovos eu comi no ano passado? Foram mais de 18 mil ovos. Então, eu realmente como muitos ovos e meus filhos também. Eu também alimento, também... Meus filhos comem o mesmo que eu. Sem comida especial para bebês. Minha filha começou a comer ovos com 1 ano de idade, só que ela ainda recebe leite junto, é claro. Ovos, com certeza. Eu sempre tenho frutas em casa, algum tipo de fruta. Atualmente eu sou super viciado em mirtilos, então eu amo mirtilos. Existem também estudos interessantes sobre isso, né, que mostram que os mirtilos reduzem os sintomas de artrite e assim por diante. É um alimento incrível, rico em polifenóis. Aqui você pode temer os mirtilos cultivados e pesticidas e perceber que os selvagens são ainda melhores. Como eu disse, mas ainda assim, como mencionei no início, mesmo um mirtilo cultivado comum ainda é um alimento incrível, saudável e natural. Comparado a iogurtes processados com adoçantes e pó de mirtilo, mirtilos e outras frutas são melhores. Então, na verdade, sempre temos bananas, sempre temos maçãs, sempre temos uma grande variedade de frutas, o que é regional, o que é sazonal. Tivemos muita melancia no verão. Atualmente temos muitas abóboras em casa, que acho serem frutas. E a terceira coisa que sempre temos em casa é manteiga, eu diria. Manteiga é um clássico e acho o alimento favorito da minha filha. Às vezes, quando estamos em um restaurante e tem pão com manteiga, ela só chupa o pão, não come o pão, só chupa a manteiga. Crianças precisam consumir mais gordura que adultos, pois seu cérebro necessita disso para se desenvolver bem. Eu diria que manteiga é tipo um terceiro alimento, mas eu também tento ter uma boa variedade. Vou toda semana à feira do produtor, aos sábados, e sempre vejo o que é regional e da estação. Foi época de uvas e azeite de oliva de novo, então pegamos ambos, incluindo um azeite top. Figos estão em toda parte, então temos grandes embalagens em casa novamente. Depende do que está na estação. Estamos gravando esta entrevista no outono, por isso eles comem muitos produtos típicos do outono. Atualmente, todos os mirtilos vêm da Argentina e do Peru. Você recomendaria isso ou acha estranho? Existe um país com o qual eu seria muito cuidadoso, que é a China, sem querer ser maldoso, racista ou algo assim. Mas se você se aprofundar no que realmente acontece com os alimentos na China, por exemplo, com os tomates, é realmente doentio, no sentido literal da palavra. Como esse molho de tomate acaba sendo realmente processado na sua bela lata italiana, que depois fica lá no seu Lidl. Eu sou muito cauteloso com isso. Sei que na Espanha as estufas são bem nojentas e que no Peru e na Argentina se usa muito agrotóxico de forma pesada. Ainda assim, acredito que esse mirtilo cultivado, mesmo vindo do Peru, ainda é muito mais saudável do que não poder comprar o mirtilo selvagem por 3 euros cada 100 gramas. Ainda é mais saudável que ultraprocessados. Sempre é uma questão de equilíbrio. E para mim, ainda coloco os alimentos naturais, minimamente processados, de um lado, né, e realmente os alimentos ultraprocessados do outro. Nessa regra, há alimentos com menos resíduos de pesticidas e mais ricos em polifenóis. Às vezes, uma laranja local realmente orgânica tem 10 vezes mais vitamina C do que aquela laranja que percorreu 10 mil quilômetros de avião, ficou armazenada por 2 anos e assim por diante. Ela tem bem mais vitamina C, mas até a laranja processada ainda possui uma boa quantidade de vitaminas, uma boa quantidade de polifenóis, uma boa quantidade de naringina, uma boa quantidade de, realmente, uma variedade colorida de propriedades positivas. Por isso, ainda defendo que faz sentido consumir esses alimentos. Você citou seus filhos no restaurante que gostam de manteiga. Quando servem pão para você, ignora totalmente? Você diria para fazer uma exceção e comer só a casca do pão? Sempre gostei da casca do pão. Depende um pouco também de que tipo de pão é. O pão original, como já é descrito na Bíblia e como deveria ser de acordo com a lei da pureza, é feito só de 3 ingredientes: farinha, água e sal. Você pode fermentá-lo e fazer pão de fermentação natural. O pão do supermercado hoje é quase um fast food.
Prefiro evitar uma mistura química com 20 ingredientes, agentes de tratamento, conservantes, ascorbatos, acidulantes e outros 30 componentes diferentes. Se você está em um restaurante e eles mesmos assaram um pão fresco que ainda está cheiroso, aí pode aproveitar. Não precisa destruir completamente a sua vida. A maioria nem frequenta tanto restaurante, então dá para comer uma ou duas fatias de pão lá. Agora, comer um pão inteiro, não vejo sentido, já que é pobre em nutrientes. Acho que os alemães têm, de modo geral, um problema com pão. Eles comem pão demais no café da manhã e no jantar. Isso já está até no nome. Acho que já temos uma dependência máxima de pão e eu sei, pão é maravilhoso, não estou dizendo o contrário. É gostoso, né? Não concordo totalmente, mas tem poucos nutrientes. Ele chega a roubar vitaminas do complexo B, sendo negativo para o fornecimento de vitaminas ao seu corpo. Por isso, não sou a favor de recomendar pão. Fabian, eu poderia conversar horas com você. Vamos encerrar rápido com um jogo de ou isto ou aquilo. Você tem que decidir, mesmo que seja difícil. Vou fazer isso. Alimentação saudável ou mente saudável? Qual cura mais? Momento saudável. Por quê? Praticamente. Tudo na vida... Não, vamos começar assim. Se você quiser dormir... Como uma pessoa adormece? Imaginando que está dormindo. Basicamente, você deita na cama e tenta entrar completamente nesse modo de sono. Se você pensar em como realmente adormece à noite, você precisa imaginar, precisa agir como se fosse verdade. E é assim que tudo funciona na vida. Se você quer ser saudável, precisa imaginar que pode ficar saudável e então você vai ficar saudável. Mas se o médico disser que você tem câncer e morrerá na próxima semana, fica bem difícil. Principalmente se o médico ainda tiver uma posição de autoridade. E se o médico lá de cima disser você vai morrer na semana que vem, é uma luta muito, muito difícil. E é por isso que eu realmente digo, mente saudável. Você precisa acreditar que pode ficar saudável. Você precisa realmente fazer uma lavagem cerebral agressiva em si mesmo e realmente acreditar que você é uma pessoa saudável, completamente saudável e feliz. Então você também pode se tornar isso. Tudo na vida funciona com esse princípio. Você precisa imaginar, então pode trazer isso para a sua realidade. Acho isso tão incrível. Até aqui fiquei arrepiado de novo. Tive 2 doenças na vida. Uma foi uma urticária, alergia na pele, que ficou comigo por muito tempo. E até pouco tempo atrás, era a parte inferior das costas, que estava tão ruim que eu não conseguia assumir certas posições de jeito nenhum, ou então só com dores infernais. E só no momento em que eu abracei a doença, quando parei de lutar contra ela de alguma forma, aí ela foi embora. E então, de repente, depois de anos carregando isso, quais são suas rotinas de sono? Você tem algum truque que você diga... O que me faz muito, muito bem é que eu tenho 2 filhos, eles cansam bastante a gente. Não é a resposta desejada, mas é a realidade. A rotina de sono não começa às 10 da noite, mas sim às 8 da manhã. Então, um dos melhores truques para regular sua melatonina, que é o hormônio do sono, aquele que realmente te faz dormir, é acordar de manhã com o sol e não olhar diretamente para o sol, mas sim olhar ao redor do sol. Nada melhor que os raios de sol da manhã, pois já ajudam na produção de melatonina à noite. Se você teve muito estresse durante o dia, ficou muito agitado, não conseguiu processar as coisas e ficou o tempo todo no celular, seu sono vai ser pior. Se você tomar café depois das 4 da tarde, provavelmente seu sono vai ser pior. O café tem uma meia-vida de, em algumas pessoas, isso depende do seu sistema de enzimas, mas em algumas pessoas ele tem uma meia-vida de 16 horas. Algumas pessoas são muito sensíveis ao café, mas não todas. Poucos conseguem tomar expresso antes de dormir. São os hábitos que você acumula ao longo do dia que determinam o quão bem você vai dormir à noite. Nessa hora, nem a melhor rotina de sono ajuda. Não importa se usa melatonina, chá de camomila ou outros remédios. Sua qualidade de sono vai piorar ainda mais. O que realmente destrói o sono é o álcool e outras drogas. Elas destroem sua arquitetura do sono. Todo maconheiro sabe. Você simplesmente não tem mais sono, movimento rápido dos olhos, ou seja, você não tem mais a fase dos sonhos. Existem diferentes fases do sono, e sem o movimento rápido dos olhos, você não faz todo o processamento. Então, realmente existem coisas com as quais você pode arruinar ativamente o seu sono. Também não acho positivo tomar uma taça de vinho antes de dormir, nem um copo de cerveja. Mas, fora isso, é realmente o fio condutor que percorre o seu dia que decide o quão bem você vai dormir à noite. Açúcar ou política? Qual prejudica mais a saúde? Nossa, eu realmente teria que pensar muito, muito tempo sobre isso, mas eu diria política nesse caso. Não, eu digo açúcar, porque eu acho que se as pessoas deixassem de consumir açúcar e nós pudéssemos, com um estalar de dedos, remover todo o açúcar do mundo. De todos os produtos, desapareceu tudo. Assim, as pessoas seriam menos influenciadas por notícias políticas e poderiam encarar isso com um sorriso. Leio o Tagesschau como se fosse uma revista de sátira. Às vezes entro, dou uma olhada e acho engraçado as besteiras que contam.
Sim, guerra na Ucrânia de novo. Parece que querem nos bombardear com notícias há 1 ano e meio só para nos deixar com medo. Eu olho de fora, dou um passo atrás e rio disso. E eu tenho certeza de que com a alimentação certa, o espírito humano fica muito mais resiliente contra essa propaganda. E a política simplesmente não tem mais efeito e não pode mais nos deixar doentes, né, se realmente resistirmos a isso. Por isso eu evito o açúcar. Resposta muito boa. Com quem você preferiria estar em uma ilha deserta? Trump ou Netanyahu? Acho que essa pergunta é fácil. Todo mundo sabe o que escolheria. O que você acha do Trump? Ele realmente gera muita agitação positiva e negativa. Acho bom que, de certo modo, agora as pessoas estão mais envolvidas com política e indo às ruas. Mas eu acho que tudo isso estava tão enferrujado, precisava de alguém que abordasse tudo de uma forma diferente. O problema é que, na minha opinião, o Trump, no final das contas, também é só um fantoche e não o manipulador dos bastidores como ele é retratado. Não é só ele. Outras pessoas agem nas sombras e decidem o destino do mundo. Seja um papa cinzento ou outra força maligna, cada um pensa como quiser. Não creio que Trump seja o manipulador nos bastidores. Eu respeito ele como pessoa. Ele é um empresário de sucesso. Eu sempre acho isso legal. Ele conseguiu alguma coisa. Ele não ficou simplesmente dentro do sistema. Acho isso uma coisa bacana. Também acho que ele pode ter algumas sujeiras, como a maioria dos políticos. E no final das contas, a gente nunca sabe se a sujeira foi colocada para a pessoa ou se ela mesma colocou no bolso. Por isso, eu também sou muito cauteloso com isso. A gente falou há pouco sobre o Michael Jackson, que realmente teve sujeira jogada nele, que realmente foi alvo de acusações. Eu acho que, no final das contas, toda essa discussão é um pouco numa distração dos verdadeiros problemas, porque aí o povo fica 3 semanas ou 8 semanas reclamando do Trump. Em vez de realmente questionar o que está realmente errado no país, onde o dinheiro está sendo realmente usado, por que os verdadeiros problemas, como o nosso sistema educacional, que está completamente deteriorado, simplesmente não são enfrentados? Eu acho que é simplesmente distração. Nós somos conscientemente confrontados com um novo problema a cada 8 a 12 semanas para que não lidemos com as coisas que são realmente importantes. Problemas como sistema educacional, alimentação, trabalho, capitalismo injusto e lobby não são realmente tratados. E Trump é um sintoma. O fato de todos nós falarmos apenas sobre isso é um problema da nossa visão de mundo atual. Acho isso importante, e que somos atraídos por pequenas informações baratas. Isso é uma guerra contra a própria população, para que as pessoas não vejam onde de fato as decisões estão sendo tomadas. O que eu acho bem interessante sobre Donald Trump foi, se não me engano, sua primeira ação no cargo, alguma frase que apareceu em todos os jornais. Todos os muçulmanos devem ser banidos deste país. E então, toda a imprensa se concentrou nisso por semanas. E ao mesmo tempo foram aprovadas 2.000 novas leis que permitiram todos esses danos ambientais, oleodutos, todas essas áreas indígenas e assim por diante. Ou seja, foi uma manipulação perfeita de toda a mídia depois de terem ficado semanas batendo nessa tecla. E eu acho que esse é, de certa forma, o segredo do sucesso da política, que você consegue realmente enganar as massas, como a gente já falou antes, com meios muito, muito simples, você pode realmente desviar as pessoas. Uma pergunta final. Se você pudesse dizer algo para a sua versão de 20 anos hoje, o que seria? Sobre essa pergunta eu já pensei bastante, na verdade. Também, de modo geral, eu não sei se todo mundo faz isso, mas às vezes a gente reflete sobre o próprio caminho de vida. E naquela época pessoas me disseram, e acho que esse foi o melhor conselho que já recebi na minha vida, que no final tudo vai acabar fazendo sentido. Isso parece loucura, porque nas várias fases da minha vida, na faculdade de medicina, depois largando, fazendo bacharelado, mestrado e trabalhando na indústria alimentícia. E de alguma forma, dentro dessas fases, eu estava, em parte, realmente extremamente desesperado e pensava, droga, o que eu estou fazendo aqui, isso é totalmente absurdo. E em algum momento, eu ainda estava na indústria alimentícia aos 26 anos e trabalhava para um daqueles que, para mim, representavam o que há de mais maligno no mundo. Chegava em casa e precisava de vinho tinto para me anestesiar, pois não conseguia lidar com isso e pensava, onde foi que errei na vida? Isso não pode ser verdade. E por outro lado, agora eu estou numa posição em que sinto que estou fazendo exatamente aquilo para o que fui destinado a vida inteira. E se hoje à noite eu sofresse um acidente de avião e morresse, eu estaria satisfeito com o que fiz, pois nos últimos anos realizei exatamente o que sempre amei. Com 18 anos eu já era um teórico da conspiração maluco. Com 18 anos eu já sabia sobre o 11 de setembro e todas essas coisas. Isso já era claro para mim naquela época. Eu sempre fui, de certa forma, na minha cabeça, essa pessoa que hoje posso expressar completamente sem censura. Como mencionei, nada disso fazia sentido para mim. Tive que passar por isso, fazer medicina, desistir. Quanto tempo lutei com isso?
Eu fiquei se enrolando por 7 semestres, achei que tinha desperdiçado toda a da minha vida. Quando você tem 18 anos, isso parece muito tempo. Como eu disse, eu precisava dessa experiência. Precisava dessa experiência na indústria alimentícia, onde fiquei chocado e traumatizado ao ver como é produzido. Assim, posso relatar isso autenticamente agora. O melhor conselho não é dizer, faça diferente, não siga esse caminho, não estude isso, mas sim tenha aí uma confiança interior de que no final, cada etapa que você viver vai fazer sentido. Não desista, não se desespere, continue tentando, siga sempre sua intuição e não apenas a razão. Porque o Fabian racional, quando trabalhou nessa indústria alimentícia, disse, poxa, eu estudei, fiz meu mestrado, tenho um ótimo emprego e ganho muito dinheiro. Sensacional, fique lá. Mas o Fabian do instinto disse, droga, você está deixando o mundo doente. Qual o sentido? Um dia você vai morrer. Daqui a 200 anos ninguém vai lembrar de você. Tanto faz, faça algo que tenha sentido. Estou muito feliz que Fabian do instinto venceu. Talvez o conselho seja, siga seu instinto. A gente vive olhando para frente, mas só entende olhando para trás. Essas são as confusões. É verdade. Eu falei muito, mas você disse tudo em uma frase, sim. Essas são as confusões da vida. E eu não quero voltar atrás e apagar alguma dessas confusões. A vida não funciona assim. Esse eu até gostaria de apagar. O BlackRock. Somos quem somos devido às experiências passadas. E por isso, quando eu olho para trás, vejo realmente cada experiência que pude ter com muita, muita gratidão, com muita, muita humildade. Mesmo que na época eu pensasse, cara, que perdedor você é, nada vai dar certo na sua vida. Mas agora, olhando para trás, eu penso, ok, fez sentido. Lá fora existem leis universais da vida e a gente tem que fazer elas trabalharem a nosso favor e não ficar pensando, agora estou aqui e o mundo precisa se adaptar às minhas necessidades. Acredito que para estar mais no fluxo é preciso permitir que as leis universais da vida ou o contexto espiritual atuem a seu favor. No fim, é assim mesmo. Não lute, apenas aceite isso em sua vida. Com certeza. Hoje sou muito grato todo dia ao acordar bem, agradeço. Quando você encara o dia a dia com essa humildade, toda a sua perspectiva de vida muda completamente. Isso ajuda muito. A gratidão é realmente uma das chaves para sair desse mundo de insatisfação. Como você faz isso? Como você se levanta? De alguma forma, eu lavei meu próprio cérebro para acordar e pensar. Que legal. Sou tão grato por estar acordado de novo, por ter 2 filhos, por poder viver com eles. Eu simplesmente sou grato. Parece banal, parece chato, mas sou grato pelo que eu tenho. Isso define o tom para o dia inteiro. É realmente incrível. Hoje estou muito grato pela conversa. Foi ótimo te conhecer melhor e entender seu ponto de vista. Sim, é muito legal. E honrar as crianças, né? Crianças são a melhor coisa que existe por aí. Aleluia. Tenham mais filhos e multipliquem-se. Você já tem 2 filhos. Pretende ter mais? Serão 5 filhos, 5 pequenos Kovaliks. Como manter a testosterona alta? Na verdade, isso é um problema, já pensei sobre isso. Minha esposa sempre faz piada dizendo que eu fico grávido junto, porque o problema é que, realmente, quando o nível de testosterona cai 50% quando você tem filhos, o que faz sentido biologicamente, para que você não fuja como pai. Sim, não devemos nos deixar envenenar. Comer salada de cenoura de manhã elimina estrogênios. Coma ovos, eles são grandes estimuladores de testosterona. O colesterol é o precursor da testosterona, ou seja, o colesterol é convertido no corpo em testosterona através de várias etapas. Então, se você realmente quer recuperar ao máximo a testosterona, ovos fertilizados são ainda mais potentes. Existem ovos que já estão fertilizados, dos quais realmente sairia um pintinho. E eles são ainda mais anabólicos, promovem ainda mais a testosterona do que ovos normais. Então, comam seus ovos. Muitos médicos consideram o colesterol controverso. Quantos ovos são necessários para atingir esse valor? Acredito que a maioria dos médicos hoje já não alerta mais sobre o colesterol. Acho que ainda existem alguns médicos mais velhos que ainda não perceberam isso. Mas já faz uns 10, 15 anos que a orientação é diferente em relação ao colesterol. O colesterol dos alimentos nem sempre faz mal. Ovos contêm substâncias que ajudam a quebrá-lo. O corpo humano regula com precisão o colesterol presente. E o colesterol não é a principal causa de infartos e aterosclerose. Quantos ovos você deve comer depende de cada pessoa, do seu tamanho, de quantas outras fontes de gordura você consome. Acho que a regra é, meu filho de 1 ano ganha 2 ovos. Com 1 ano ele ganhava 1 ovo, né? Aos 2 anos e meio, 2 ovos. E eu comia de 5 a 7 ovos. E assim você está bem servido. Fabian, você é autêntico, você é honesto, você é sem filtro e você definitivamente não é um bonzinho que adota a primeira narrativa que aparece só para receber aplausos.
Você definitivamente é uma boa pessoa, você definitivamente é alguém que prega a cura, mas você vive de forma muito consciente lá fora. Ou seja, você não precisa de jaleco branco nenhum, porque aos meus olhos você está acima dessas coisas. Você prova que a consciência vem da responsabilidade, não dos remédios. Por isso gostei muito da conversa. Eu realmente poderia ter conversado com você por horas, continue sendo não convencional, continue construindo pontes. Te sigo com muito prazer e já aguardo ansioso seus próximos picos de dopamina que você compartilha diariamente. E sim, tudo de bom em Chipre e para sua família. Desejo o mesmo, Simo. Obrigado pela conversa, foi muito legal e divertida. Obrigado a você.